Isso feito, vamos para a próxima parte. Vamos entrar aqui para separar. Agora a gente vai criar a função. Agora também é uma receitinha de bolo para conectar. Para conectar não, né? A gente já conectou. Para salvar os dados no banco de dados. Agora vamos lá. Para criar essa função, você coloca public function, o nome da função, colocar salvar. Lembrando que o VB também não é case sensitive, ou seja, eu coloco esse S aqui só para diferenciar, para não ficar muito igual ao resto da sintaxe. Parênteses. E aqui dentro do parênteses vamos colocar as variáveis. Nesse caso são as mesmas que a gente criou lá no banco de dados. Não precisa ser o mesmo nome, mas a gente coloca o mesmo nome só para não confundir depois. A gente criou lá nome, telefone e endereço, o endereço. Já fazendo errado aqui, ó. O nome as tipo string. Aqui no VB a gente não precisa colocar o tamanho. Você vai colocar aqui a string, ou seja, que é de texto. String. E essa função irá nos retornar uma variável booleana. Na verdade, ele vai nos retornar ou sim ou não. Por que isso? Vamos pensar junto. Quando a gente gravar essas informações no banco de dados, a única coisa que o banco de dados vai nos retornar é se ele gravou ou não. Ou seja, sim ou não. Verdade ou falso. E a variável do tipo booleana, ela faz justamente isso. Ela retorna um sim ou um não. Ok? Você dá um enter. Você vê ele adicionou essas palavrinhas aqui ao conteúdo das nossas variáveis. Vamos lá. Agora vamos criar umas variáveis aqui para a gente começar a fazer a função. Din, uma palavra reservada do Windows não, né? Do VB, para declarar variáveis. Gravou as boolean. Essa gravou que a gente vai utilizar lá no final da nossa função, vocês vão ver daqui a pouco. Não se preocupem se ele ficou com esse verdinho aqui, é simplesmente para dizer que a gente não usou essa variável. A gente não fica declarando variável sem nexo, ou seja, a gente não usou, ele avisa quando a gente não usou, mas a gente vai usá-la mais tarde. Vou criar mais uma aqui, com de conexão, as new connection. E aqui dentro a gente vai colocar SQL connection. Aqui dentro a gente vai colocar nossa string de conexão, que é a strcon que está levando tudo isso. strcon. Criar mais uma. Din comando as new SQL command. E aqui dentro, essa variável é uma das mais importantes na nossa classe, porque é ela que vai executar aquele comando da videoaula passada que a gente criou lá na Storage Procedure. Não sei se vocês estão lembrados que a gente criou, vou até mostrar para vocês, aqui em Storage Procedures, na pastinha, a gente criou uma Storage Procedure para salvar essas informações no banco de dados. Se a gente não tivesse criado essa Storage Procedure, a gente teria que colocar aqui dentro desse parênteses o comando do SQL. Ou seja, se a gente fosse fazer mais de uma função para salvar, a gente ia ter que ficar fazendo isso várias vezes. A gente não quer isso. A gente só faz uma vez e chama essa Storage Procedure. Ok?
Tá aqui, né? A storage procedure que a gente criou semana passada. Semana passada não, né? Na videoaula passada. A gente vai chamar ela aqui. Colocar o nome dela, na verdade. Coloca entre aspas, que é um texto, né? String. O nome dela é salvar dados clientes. E vírgula com, que aqui seria o nosso. Aqui colocaríamos o caminho do nosso banco de dados, mas a gente já criou uma variável para colocar ele. Ok? Fecha parênteses. E agora, o VB ele não sabe, ele está esperando que que aqui venha um comando em SQL. Só que ele não entenderia esse comando, até porque esse comando não existe, esse salvar dados clientes. A gente precisa falar para ele que isso é uma storage procedure. Então a gente coloca comando, que é o nome da nossa variável, ponto, command type, seja o tipo do comando, igual command type storage procedure. Agora o VB sabe que aqui é a nossa storage procedure. Ok? Agora sim, a gente vai colocar o nome das nossas variáveis para chamar o banco de dados junto com o VB. Vamos lá então. Comando, a nossa variável, comando ponto parameters. Lembra da videoaula passada que eu falei os parâmetros que a gente utilizou lá na storage procedure. Ponto add, vai adicionar new SQL parameter, abrir parênteses, abrir aspas, arroba nome, que é o nome que a gente deu lá na nossa storage procedure, na videoaula passada. Fecha parênteses, vírgula, agora o nome não, né? O tipo dessa variável que a gente criou lá na storage procedure tem que ser exatamente igual, senão não funciona, ok? SQL db type ponto varchar, vírgula, o tamanho que a gente deu, que foi 100. Fecha parênteses, primeiro parênteses, né? Fecha o segundo parênteses, que ele já deixa em negrito qual que é o parênteses que você está selecionado. Nesse caso aqui é esse parênteses desse aqui e esse aqui desse, ok? Mais uma linha para esse último, para complementar isso aqui. Comando ponto parameters, abre parênteses, abre aspas, arroba nome, fecha aspas, fecha as parênteses, ponto value igual a nome. Agora eu vou explicar essa parte para vocês. Ele está falando que o comando parâmetro, comando parâmetro não, o parâmetro nome, ele vai receber o conteúdo da variável nome, que é que a gente criou aqui na função. Essa variável ela vai receber o conteúdo do formulário, que foi ditado lá no campo nome do formulário, que a gente vai ver mais tarde, quando chamar essa função, essa classe, quando a gente clicar no botão salvar. A gente vai ver isso lá mais na frente, eu vou explicar melhor. Agora a gente